Você acredita que demônios existem? Você é daquelas pessoas que desacreditam? Que acha que isso é tudo história da carochinha? E se eu disser para você que você está enganado? Se eu disser para você que eles existem e que eles estão em todos os lugares, sempre trabalhando para inverter aquilo que Deus predestinou para nós, a salvação, e o que eles mais querem é que você não acredite que eles existem. E Deus é o Salvador e Galardoador daqueles que o buscam. Se você ainda não acredita, eu vou mostrar para você aqui como o adversário é sutil e como ele trabalha. Ele trabalha de uma forma que você acha que está tudo bem, não, isso é coisa... Não é coisa da sua cabeça nem da minha cabeça. Realmente existe uma milícia de seres espirituais organizados que trabalham para derrotar e jogar o ser humano na lama. E hoje eu vou assistir um vídeo com vocês que fala sobre a mulher e o homem, ok? Eva e Adão. Vamos lá. Claro que o que eu vou estar mencionando a seguir. Tá aqui. Quero deixar bem claro que o que eu vou estar mencionando a seguir é justamente ao contrário no que eu acredito. Eu acredito que a única mulher que Adão teve foi Eva. Não estarei negando a essência de Lilith. Para mim ela é só mais um demônio como os outros, que já existe. Pois sabemos que Deus fez o homem para ser a cabeça da mulher, e a mulher ser a coluna do homem. Antes de nós continuar com o vídeo, eu vou falar uma coisa para você. O demônio, lembre-se, ele é o pai da mentira. Satanás é o pai da mentira, certo? Guarda isso. De maneira nenhuma Deus está dizendo que o papel da mulher é inferior ao do homem, mas que o papel da mulher teria muita importância na vida do homem, porque existe pontos cegos que os homens não podem ver, e além do mais, o seu papel é tão importante na reprodução perpétua quanto do homem, ou seja, ambos os têm seus papéis importantes na história da humanidade. Deus não está dizendo que a mulher seria um objeto, mas sim uma ajudadora, e não para o homem pisar, e humilhar, e fazer ela de tapete. A mulher foi colocada como disjuntora para poder auxiliar o homem, né? Ajudar o homem nas suas ideias, para poder ajudar o homem quando ele está em dúvida, quando ele está passando um momento difícil. A mulher ali está ali para apoiar ambos, os dois trabalhar um pró ao outro, né? Então, o homem não vive sozinho e a mulher também não vive sozinha. Se ambos ficarem sozinhos, sente o vazio da solidão. E a solidão, ela não tem fim, é como se fosse um abismo. Por que eu estou falando isso? Porque eu morei sozinho por muitos anos, né? Eu morava num quartinho, fiquei órfão, né? E trabalhava e morava num quarto, e ali eu vivi bastante tempo sozinho, e a solidão, ela, de medida que você vai vivendo nela, é como se você fosse caindo num abismo. Ela sempre aumenta, ela nunca diminui. E você não acostuma com a solidão. A solidão não acostuma. A solidão é solidão. Você vai se sentir só. Vai chegar um momento que você vai parecer que está tão isolado, tão sozinho. Quando chega o inverno, quando chega... Meu Deus, aí bate profundamente. E, cara, e para você sair dessa situação sozinho é complicado. Eu passei por isso até o dia que eu vi conhecer minha esposa e a gente casou, né? Mas a mulher é muito importante na vida do homem. E aqui nós vamos continuar vendo o vídeo. Como alguns ignorantes dizem por aí. O nome Lilith surgiu em 2016, quando um grupo de mulheres femimi desenvolveram um projeto de pesquisa e extensão direito das mulheres. Elas fizeram um breve estudo sobre os símbolos religiosos que impõem à mulher uma determinada conduta. Na mitologia sumeriana, Lilith era a rainha do céu. E com a formação dos dogmas religiosos hebraicos, sua figura foi incorporada à história de Adão. Nela, Lilith foi concebida como a primeira esposa de Adão na história. Por ter se recusado à submissão sexual, pois compreendia... Já está errado, tá vendo? Se recusar pro marido, né? Então significa que ela era uma rebelde, se existiu, porque eu não acredito que ela existiu, eu acredito que sim. Como o narrador falou, era um demônio, e esse demônio
de alguma forma herdou esse nome, eles foram lá e pegaram essa história e transformaram essa história nesse abacaxi que você tá vendo aí. Dia que deveria se relacionar de modo igualitário, e por ter abandonado Adão, teria se tornado um demônio, conforme sustenta. Tá? Sempre querendo estar por cima, não ser submissa. Quando se fala de ser submissa, ambos entrariam em acordo, né? O homem e a mulher. Não é que o homem manda na mulher, não é isso, né? A mulher entender o homem e o homem entender a mulher, e ambos os dois serem submissos um ao outro, a ideia um do outro, né? Mulher muitas das vezes tem um alcance psicológico um pouco maior às vezes que do homem, e o homem também, em certas situações, também vice-versa. Então, tá ali ambos, um para ajudar o outro. Não foi colocado o homem para pisar na cabeça da mulher, mandar ela fazer e tal, e faz o café, faz o feijão, chega chutando tudo. Isso daí é errado. Mas a mulher também, ela não pode querer se sentir superior ao homem, porque se ela começar a querer se sentir superior ao marido, ela está sendo soberba. Com certeza o marido não vai aceitar, a não ser que seja aquele tipo de marido que a mulher vai lá e bota uma saia, aí é outro assunto. Mas, se você é esse marido, deixa aí nos comentários se a mulher bota saia em você. Mimimi não bota. Então, vamos lá. Eu vou continuar aqui com o vídeo. A mitologia judaica. Eles dizem que houve uma manipulação de texto. Vamos lá, no primeiro capítulo do livro Gênesis, que faz parte do Torá e da Bíblia, Deus cria homem e mulher, à sua imagem e semelhança, mas logo no capítulo seguinte, somente Adão é mencionado. Então eles dizem onde foi parar a mulher do primeiro capítulo. É só no segundo capítulo que Eva é criada, e no terceiro que recebe seu nome. Bom, isso de fato é verdade, mas se foi manipulado tal versão, isso não é culpa de Deus. Ele jamais quis diminuir a mulher em parte alguma, mas nós devemos saber que alguns tomam proveito, nessas falhas, para manifestar sua rebeldia, para não obedecer à palavra de Deus. Vamos ver onde está essa falha. Gênesis capítulo 1, e o verso 26, 27. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E no capítulo a seguir, a mulher não aparece. Veja em Gênesis 2, e o verso 7 e 8. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Mas aí só no verso 8, que a mulher é formada. Bom, para mim estava sendo antecipado, que a mulher mais tarde seria formada por Deus, seria só um jeito. Eu também acho que Deus só estava antecipando, né? E mais tarde sim, Deus ia colocar a mulher de qualquer forma na vida do homem, né? Porque não é... A solidão é uma coisa terrível e muito triste, cara. Eu falo isso com propriedade, né? Vamos continuar vendo aqui. Dizer, foram criados, antes da mulher ser formada a alma vivente junto com Adão. E você o que acha disso? Deixe sua opinião a respeito disso. Quero saber o que você acha. Diga-me nos comentários. Lilith já estava lá. O registro mais antigo dessa figura está nas... Lilith já estava lá, ou seja, já estava rodando o Éder, já procurando assunto, procurando uma brecha no casal, para poder jogar uma setinha e poder jogar o homem e a mulher contra Deus e fazer eles morrerem, caírem no pecado. Eu acredito que era isso que ela estava fazendo lá. Não tem outra coisa que ela pudesse estar fazendo lá. Ela ia fazer mais o que lá? As gravuras dos amuletos de Arslan-Tá, relíquias que datam do século 7 a.C. Alguns historiadores argumentam ainda que Lilith menciona. Ainda antes, na demonologia suméria do terceiro milênio antes de Cristo. Na épica de Gilgame, poema mesopotâmio de 2100 a.C., há uma possível menção a Lilith como demônio. Ou seja, Lilith já era conhecida antes. Primeira mulher, primeira rebelde. Segundo o alfabeto de Ben Sirá,
Um dos textos que compõem a coleção de escritos rabínicos chamado Talmud. Lilith foi criada a partir da poeira junto a Adão, portanto antes de Eva. Mas ela negou-se a deitar sob ele na hora do sexo por não se sentir inferior e, em protesto, abandonou o Éden. Ou seja, segundo o antigo Aí arrumaram, foram lá no fundo do baú, pegaram essa história para inventar uma justificativa para poder contrariar a palavra de Deus e chamar a Bíblia de um livro mentiroso. Para mim é isso. folclore judaico. Lilith rebelou-se contra a superioridade masculina de Adão, o que a torna uma figura problemática para o judaísmo e para o catolicismo. Algumas histórias sobre ela falam que ele foi tirado e feita do barro e fezes. Bom, Meu isso Deus. é bem possível. Foi tirado da... Nem vou falar. É só por dia mesmo. Enfim, eu não acredito nessa tal de Lilith. Pois para mim sim, ela já estava lá rodando o jardim do Éden procurando uma brecha no casal. É, que eu e também quando acho, Adão se né? descuidou, ela se aproximou como uma antiga serpente, para fazer o casal pecar. Mas na verdade quem quer manipular a Bíblia são os mentirosos que desejam viver no pecado. Então... É o que eu falei, a pessoa vai lá, pega uma história bem distante que nem existia antes, traz para poder justificar seus erros, seus pecados e continuar aprontando, porque a pessoa que quer o erro, você pode falar com ela quantas vezes você quiser, como uma mula que empaca. Sabe aquelas mulas que dá aquela empacada, você faz de tudo para ela sair do lugar e ela não sai de jeito nenhum? São essas pessoas aí, as mulas. Então, cara, falar com mula é perca de tempo. Eu não perco meu tempo tentando pregar para pessoas assim. Agora, quando a pessoa quer ouvir a verdade, ela está aberta à verdade, você ali vai lá e descarrega a verdade em cima dela, porque é o momento que Deus quer que você fale. A pessoa te deu uma brecha, ela te deu uma abertura, você vai lá e fala para ela, né? Mas é muito difícil alguém querer ouvir a palavra de Deus, porque é o que eu tô te falando. Tem um manipulador, um ser maligno, né? Ele manipula a mente das pessoas, ele usa as pessoas e muitas das vezes ele tapa a mente das pessoas para que elas não enxerguem a verdade. E a verdade está sobre a luz da palavra de Deus. Mas o inimigo não quer que a pessoa chegue à luz. Então eles vão lá, buscam todo tipo de argumento para poder justificar a sua vontade egoísta, egocêntrica, e dizer para todo mundo que Deus está errado, e que a Bíblia está errada, e porque existia uma outra mulher. Tudo uma justificativa barata para poder continuar nos seus pecados. Eis aí uma mensagem da minha parte. Eu não acredito nessa história. Eu só acredito que sim, pode ser que seja citado em alguns versículos, mas como um ser da noite, como uma coruja da noite, como um demônio da noite, como um ser das trevas que estava ali, mas não como a primeira mulher de Adão. Isso aí é papo para boi dormir. Eu não acredito não. Então, isso aí é uma história que eles pegaram no meio do século aí e começaram a trazer para a atualidade e para enganar só trouxa que cai nessa. Eu não caio não. Então tá. Aí fica aí a minha opinião, meu ponto de vista, né? Não vou falar opinião, meu ponto de vista, e até amanhã e tchau, tchau, e até a próxima.